A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira, 21, o julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, esse grupo atuou na desinformação envolvendo o processo eleitoral. Os réus do Núcleo 4 são Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército, Ângelo De Nicole, major da Reserva do Exército, Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Bormevê, agente da Polícia Federal, e Reginaldo Abreu, coronel do Exército. Os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, e Cristiano Zanin votaram para condenar os 7 réus e a ministra Carmen Lúcia acaba de acompanhar esse voto. Portanto, já há maioria, porque a turma é composta por 5 ministros, 3 votaram para condenar, repito, já há maioria para condenar os 7 réus. Luiz Fux abriu divergência e votou pela absolvição de todos os réus do Núcleo 4. O placar, portanto, está em 3-1 pela condenação. Lembrando que o Fux já havia divergido no outro núcleo envolvendo Jair Bolsonaro, que deu uma baita repercussão e, claro, nossa cobertura também abordou essas questões. Restam os votos, portanto, apenas o voto agora é do Flávio Dino, que deve estar acontecendo nesse momento. Aliás, produção, me avisa porque, de repente, a gente mostra trechos ao vivo dessa sessão para exibir algum momento aí de comentário do Flávio Dino. Então, a gente vai trazer, em primeiro lugar, o nosso resumão, que a gente sempre faz desses julgamentos para que todos tenham as informações sobre como estão votando os ministros. É claro que é um julgamento que está acontecendo desde amanhã. Nós temos um programa de 1h30 que ainda tem outros assuntos. O que a gente faz é um compilado, é um resumo para que haja aí o mínimo de informações sobre a qual cada um possa formar o seu juízo. O Moraes apontou em seu voto que a ABIN Paralela e o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, comandado pelo general Augusto Heleno, tiveram participação ativa na ofensiva contra o sistema eleitoral. Vamos assistir. Todos se recordam, para não cansá-los, que foi comprovado que, sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, em unidade de desígnios, os réus já condenados, Augusto Heleno, então ministro do GSI, e Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, montaram uma ABIN paralela, para contribuir com a implementação do projeto golpista. E os elementos de prova trazidos nesses autos, na ação penal 2694, demonstram um vínculo estável e permanente do réu Ângelo Martins De Nicole com os demais integrantes da organização criminosa na construção dessa falsa narrativa sobre as urnas eletrônicas. Tudo se iniciou lá, a ideia e naquele momento as agendas foram mostradas, e aqui algumas provas eu vou rememorar, para que além de fiscalizar, além de monitorar adversários políticos, também se iniciou, por parte do GSI e da ABIN, um material para as milícias digitais propagarem sobre supostas e nunca comprovadas, totalmente mentirosas, essas alegações de fraudes nas eleições, de incapacidade das urnas eletrônicas e possibilidade de manipulação das urnas eletrônicas. Houve a utilização da estrutura do GSI e da ABIN pela organização criminosa, com a finalidade tanto de produção e divulgação de massiva desinformação sobre uma pretensa vulnerabilidade nas urnas eletrônicas e da existência de fraudes nas eleições, com claramente a finalidade de deslegitimar a justiça eleitoral, consequentemente o Poder Judiciário, para manter esse grupo, essa organização criminosa no poder. Essas finalidades evidenciam o caráter criminoso das condutas de organização criminosa com a produção e divulgação de desinformação contra a justiça eleitoral e a execução de atos de investigação claramente ilegais contra autoridades públicas, visando restringir o exercício de poderes constitucionais da República Federativa do Brasil. Outro dia eu recordava, na semana passada,
que depois da sessão com a ministra Carmen, que numa das sustentações orais se chegou a dizer até que a BIM era uma bagunça. A BIM era uma bagunça. Mas era uma bagunça direcionada a investigar, a monitorar adversários políticos e a criar uma massiva desinformação contra a justiça eleitoral. Muito bem, a gente vai seguir a ordem nesse resumão, mas eu já quero destacar aqui, para a gente ir fazendo algumas conexões internas, que mais adiante nós vamos mostrar um trecho em que o Luiz Fux, embora divirja em relação ao enquadramento penal, também repudiou a BIM paralela. A BIM paralela, claro, é um apelido, justamente porque você tinha ali servidores, você tinha funcionários que estavam atuando fora do escopo das atribuições de integrantes da Agência Brasileira de Inteligência. Então o Fux, mesmo divergindo sobre o enquadramento penal, votando para absolver os integrantes desse núcleo, ele repudiou as atitudes e falou, inclusive, que elas deveriam ser alvo de determinadas medidas, mas em outro âmbito, não ali no Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver isso em mais detalhes adiante, mas só para vocês guardarem essa informação. Moraes também afirmou que o Núcleo 4 tem como modus operandi a covardia. Segundo o ministro, são milicianos covardes e criminosos que atacam a família. Vamos assistir. Disse Walter Souza Braga Neto para o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros: senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí para frente, inferniza a vida dele e da família. Inferniza a vida dele e da família. É um modus operandi, senhor presidente, é um modus operandi dessas milícias digitais populistas. A covardia. São covardes. São milicianos covardes que atacam não só os seus inimigos, mas atacam também os familiares dos inimigos, independentemente da idade. No caso do Batista Júnior, uma filha menor de idade. Né? Milicianos covardes e criminosos que realizam esses ataques. E ainda continua na mensagem: elogia o Garnier. Um miliciano determinando que se elogie o outro miliciano, ambos já condenados anteriormente por essa turma. E com perdão da palavra, e fode o BJ. Ou seja, aqui claramente as provas demonstram a participação ativa na execução do que era determinado por Walter Souza Braga Neto. A execução é feita por Ailton Gonçalves Moraes Barros. Olha, esse programa não é para aquilo que muitas vezes eu chamo de mentes binárias, aquela pessoa que só entende você estar de um lado ou você estar do outro. Então nós criticamos numerosas vezes Alexandre de Moraes, desde o começo, inclusive, quando o inquérito das fake news foi instaurado de ofício por Dias Toffoli, foi entregue a relatoria para o Moraes sem sorteio. Eu, Felipe, defendi a instalação da CPI da Lava Toga, ao contrário da família Bolsonaro, e em diversos momentos nós apontamos os abusos, os excessos, inclusive censura à revista Cruzoé. Nós, aqui como empresa, que eu falo, porque foi em outra gestão, mas a empresa foi alvo de censura por parte do Moraes. Foi a primeira vítima de uma série de censuras impostas pelo relator, criticado internacionalmente por determinadas condutas. Isso não quer dizer que quando ele trata de fatos objetivos, os fatos objetivos não tenham existido e não sejam graves. Então, existiram e foram graves esses fatos dos quais ele estava falando. Acho até que estava falando de uma maneira inapropriada. Quando fica chamando todo mundo de miliciano, acho que o juiz ele deve se ater, evidentemente, aos fatos e não ficar adjetivando demais as pessoas. Mas nós já mostramos muitas vezes esse episódio aqui no Papo Antagonista. São as mensagens do Walter Braga Neto, que podia ser hoje, se tivesse vencido Jair Bolsonaro a eleição de 2022, o vice-presidente da República. As mensagens talvez mais perversas que apareceram nessa investigação. É quando ele fala para oferecer a cabeça do Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, aos leões, e quando ele fala, principalmente, em infernizar a vida do então comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, e da família dele.
E aí o Moraes fala que ele tinha até uma filha pequena, menor de idade, e chama o Braga Neto de miliciano, etc. Essas mensagens do Braga Neto foram enviadas ao Ailton Barros, que é um dos réus desse núcleo que está sendo julgado hoje. Claro que aí envolve todo um escrutínio sobre a atuação do Ailton Barros. Aí cada ministro votou de acordo com aquilo que enxergou nas acusações, quer dizer, se ele efetivamente fez ali esse tipo de infernização da vida alheia, de que maneira ele contribuiu com a trama golpista, essa é uma outra questão. Mas as mensagens enviadas pelo Braga Neto são gravíssimas. É atitude, sim, de gente covarde. Isso não resta a menor dúvida. Em outro momento, Moraes afirmou que o grupo criminoso organizou materiais falsos a serem divulgados pelo influenciador argentino Fernando Serimedo em live no YouTube do dia 4 de novembro de 2022. O ministro do STF também apontou que durante a transmissão, ao vivo, foi apresentado um dossiê consistente em conteúdo inverídico sobre o sistema brasileiro de votação. Então, a gente vai mostrar esse vídeo, mas desde o início desse resumão, eu quero que todos tenham em mente aquilo que é um discernimento sempre feito no nosso jornalismo. Uma questão é a história dos fatos. Outra questão é o enquadramento penal. Então, não é porque se discorda eventualmente do enquadramento penal que determinados fatos não aconteceram e que a gente precisa analisar do ponto de vista, inclusive, moral. Vamos assistir a esse trecho. O grupo criminoso organizou materiais falsos a serem divulgados pelo influenciador argentino Fernando Serimedo, como está no telão, em live realizada na plataforma YouTube do dia 4/11/2022, em que o influenciador apresentou em seu canal denominado La Derecha Diário um dossiê consistente em conteúdo inverídico sobre o sistema brasileiro de votação, inclusive indicando falsa disparidade entre a distribuição dos votos computados em urnas fabricadas no ano de 2020 e urnas fabricadas anteriormente. E aqui é importante, e eu voltarei a isso no voto, aqui mostra toda a conexão da organização criminosa, porque aqui há a conexão do réu Ângelo Martins de Nicoli com o réu Carlos César Morisson Rocha, que foi quem produziu todo esse documento falso sobre uma suposta disparidade entre distribuições de votos computados em urnas fabricadas em 2020 e urnas anteriormente fabricadas. Aquela ideia de que as urnas antigas, o voto era mais pro candidato Lula e que deveriam ser anuladas essas urnas, só ficando as urnas que os votos eram para o candidato Jair Bolsonaro. E aqui, eu detalharei mais adiante, aqui se mostra realmente a conexão entre Fernando Serimedo, o argentino, que divulgou isso na sua plataforma YouTube, o réu Ângelo Martins de Nicoli, o réu do núcleo 5º, Paulo Figueiredo, e o réu desse núcleo, Carlos César Rocha. Todos para tentar jogar a população, um levante da população contra as instituições democráticas, contra a justiça eleitoral, pretendendo anular as eleições para se manter no poder. Ou seja, eram todas condutas paralelas, reuniões ocorrendo para a tentativa de consumação do golpe, ao mesmo tempo a desinformação baseada em laudos falsos, tudo para corroer o sistema democrático e justificar a ruptura, justificar a decretação de um estado de exceção. A realização da live do dia 4/11/2022 comprovou amplamente a contribuição do réu Ângelo Martins de Nicoli para a estruturação e construção da mensagem inverídica, agora específica, sobre fraudes nas urnas eletrônicas na própria eleição que a organização criminosa havia sido derrotada. Em 8/11/2022, o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid confirmou ao coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros que a organização criminosa foi responsável pela elaboração
e fornecimento do material inverídico ao argentino Fernando Cerimedo, tendo afirmado: nosso pessoal que fez, e ainda completou de forma jocosa: isso foi a base do Argelino. Ou seja, aqui demonstra toda a participação da organização criminosa nessa live, tentando de todas as formas contaminar a legitimidade das eleições de 2022, tentando disseminar cada vez de forma mais agressiva, deslegitimar a justiça eleitoral, anular as eleições, criar um levante popular para que as Forças Armadas aderissem ao golpe. Nesse vídeo que vocês acabaram de ver, o Moraes estava pequenininho ali no canto e tinha algumas imagens no meio. Uma delas era a imagem da live feita pelo argentino, sobre a qual já o Alexandre de Moraes estava falando. Aí, logo embaixo, acho que você tinha uma transcrição, mas do lado ali do Moraes, você tinha um print de mensagem. É uma mensagem já citada várias vezes nesse programa, porque ela confirma a plantação de informação falsa com o objetivo mesmo de fazer as pessoas acreditarem que haveria uma fraude e se revoltarem. Então você tem aquela mensagem de um sujeito dizendo para o Mauro Cid, o então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que ele viu ali na internet um levantamento legal de uns hackers de São Paulo ou de um pessoal especializado, algo assim, sobre as urnas eletrônicas, e aí o Mauro Cid responde, nosso pessoal que fez, ha, e dá um monte de risadinha ali, e depois na mensagem seguinte ainda fala kkk, quer dizer, era a turma que estava literalmente fabricando alegações, narrativas, né? Essa é a palavra, narrativas falseadas para engambelar as massas de manobra, muitas das quais acreditaram no que ele estava fazendo. Isso eu estou falando, repito, no terreno dos fatos objetivos documentados. Ninguém precisa concordar com o enquadramento penal dado pelo Moraes para a primeira turma, etc. Nem concordar com o Fux, pode ter um terceiro juízo, inclusive, para reconhecer os fatos objetivos. Então, isso foi documentado ali naquela mensagem, só estou explicando a imagem. E na conclusão do voto, o Moraes defendeu a condenação dos réus do Núcleo 4 e falou em reabrir investigações para apurar a atuação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido ao qual Jair Bolsonaro é filiado, e essa atuação, evidentemente, na trama golpista. Vamos assistir o resumo final feito pelo Moraes do voto dele. Em conclusão, afasto todas as preliminares todas as preliminares ao mérito e julgo procedente a apresentação penal em relação aos corréus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevetti e Reginaldo Vieira. E os condeno pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Em relação ao corréu Carlos César Modson Rocha, julgo parcialmente procedente a ação penal e o condeno pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo por ausência de provas pelos crimes de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraíamos cópias da decisão
e de todo o acervo probatório, para remessa para PET 12.100, salvo engano, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Muito bem, então ainda tem aí uma abertura de investigação sobre o Valdemar Costa Neto. A gente, obviamente, exibiu mais vídeos aí do Moraes, porque ele é o relator. A gente vai exibir aí alguns dos demais ministros que votam. Um pouquinho mais, claro, do Fux, porque é um voto divergente, mas eu quero saber se Duda Teixeira e Ricardo Kessmann já querem comentar um pouco o voto do Moraes, para não ficar depois tudo encavalado e vocês não esquecerem aqueles pontos que vocês querem destacar. Diga, Duda. Bom, é um julgamento difícil, de novo, e eu acho que peca, mais uma vez, por aquela falta da individualização, né? Ainda que o Moraes tenha sido mais brando ali com o Moretson, né? Do Instituto Voto Legal, perdi o nome dele aqui, Carlos Rocha. Nos outros, ele aplicou aquele combo, né? Então, vamos supor, o sujeito publicou informações sobre a urna eletrônica, informações inverídicas sobre a urna eletrônica. Ele não só está sendo, no voto do Moraes, acusado e condenado por tentativa de golpe de Estado, como também tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e, mais uma, deterioração do patrimônio tombado, né? Então, é um arco muito grande de crimes, quando o que o cara fez, na verdade, foi fazer publicações ou ajudar lá o argentino, o Fernando Serimedo, a fazer uma live. E estou citando agora, por exemplo, o De Nicole, né? E aí, como é que o Moraes cola essas coisas todas? Ele fala, se publicou informações contra as urnas eletrônicas ou trazendo suspeitas sobre as urnas eletrônicas, então, logo, ele estava querendo enfraquecer as instituições democráticas, principalmente o Estado Democrático de Direito, principalmente o Judiciário, e logo estava tentando impedir a alternância de poder e ainda tem uma responsabilidade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, né, a invasão dos 3 poderes. Mas fica difícil, né, você dizer que esse cara tem a ver com a quebradeira em Brasília, né, ou que o rapaz do Carlos Rocha, do IVL, do Instituto Voto Legal, participa de uma organização criminosa armada, né? Eu acho que em alguns casos, e aí tem, acho que é o Ayrton Barros, Ayrton Gonçalves Moraes Barros, que é esse que recebe a mensagem do Walter Braga Neto dizendo tem que sentar o pau lá no Batista Júnior. Aí eu acho que é uma coisa mais grave, porque estamos falando daquelas reuniões dos militares, o Bolsonaro chama ali os chefes das 3 forças, diz ali, precisamos fazer alguma coisa, pode ser um estado de sítio, um estado de emergência, uma GLO, não há nada que embase esse tipo de coisa, o Brasil só teve uma eleição, não teve nada além disso, e aí como ali 2 dos comandantes se negam a fazer alguma coisa, a impedir a transferência de poder, tem esse trabalho de convencimento, né? E aí você pode imaginar, realmente essa gente não queria permitir a alternância de poder, né? E aí vamos falar de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por exemplo, né? Mas eu acho que precisava ser analisado o que realmente cada um fez e o crime realmente, né? Eu acho que não faz sentido essa coisa meio combo, de tentar jogar para o 7, tirando ali a exceção do Carlos Rocha, do IVL, né? Jogar para os 7 réus os 5 crimes todos. Eu acho que aí foi demais da conta. E o Fux, acho que era o único que estava fazendo essa questão mais individualizada. Uma pena que ele queira sair da primeira turma, porque ele estava fazendo ali
Mas o que tem que ser feito nesse momento agora, porque os fatos a gente já tem conhecimento desde que a PF publicou o relatório final, né? E quando vem a denúncia. Agora a questão é o enquadramento penal, e aí tem que saber o que cada um fez. Assim, o Fux, assim como os outros ministros, só para a gente, acho que, encontrar a formulação mais precisa possível, sem qualquer correção ao que o Duda estava falando, fazendo a análise dele. O Fux está debruçado sobre os mesmos fatos sobre os quais os outros ministros estão debruçados, porque são os fatos que constam na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e anteriormente pelo indiciamento feito pela Polícia Federal. Então, no sentido de a descrição da conduta de cada um, a descrição da conduta de cada um desses núcleos. Isso foi feito pela Polícia Federal, isso foi feito pela PGR. A questão é como cada ministro enxerga que essas condutas ali descritas se enquadram nos dispositivos legais. Então, você tem ali a turma do Moraes, não vou usar a mesma palavra, mas o grupo do Moraes, que é Moraes, geralmente o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e a Carmen Lúcia, que enxergam o filme. Então, eles entendem que porque aquelas narrativas falseadas que foram disseminadas em live, que foram disseminadas nas redes sociais, que foram disseminadas onde mais tiverem sido, elas contribuíram para a revolta popular que culminou no 8 de janeiro de 2023. Então, por eles enxergarem esse filme, eles aplicam aqueles crimes multitudinários que eles aplicaram à multidão do 8/1 a essas pessoas. Então, essas pessoas, elas ficam enquadradas ali por tentativa de golpe, por tentativa de abolição do Estado democrático de direito, etc. O Fux, ele pega as mesmas condutas individuais que estão descritas e fala, olha, essa conduta individual aqui, como a gente vai ver um pouquinho dele fazendo isso, não dá para mostrar tudo de todos, a gente vê aqui um pouquinho de uma maneira ilustrativa. Olha, a conduta individual desse aqui não é suficiente para provar que ele teve uma participação na invasão, na depredação ou num possível golpe de Estado que fosse sustentável. E aí ele dá toda uma argumentação jurídica para mostrar que é preciso que haja um ato executório imediatamente referente ao núcleo do tipo penal, portanto, a tentativa de golpe com grave ameaça, com violência, etc. E não dá para pegar esse elemento muito distante temporalmente de um sujeito que plantou uma narrativa falseada lá atrás para acusá-lo daquele crime que aconteceu depois e do qual participaram outras pessoas. Então, essa é a diferença de interpretação. Mas, enfim, só para dizer que estão todos debruçados sobre a descrição que a Polícia Federal e a PGR fez das atitudes de cada um. A questão, Duda, eu acho que é como apontar uma individualização de conduta no crime específico que eles estão dizendo que essa pessoa cometeu. Exato. Né? Naqueles mais graves que eles aplicaram à multidão, etc. Assim, isso aqui é só para organizar o debate sem qualquer juízo, cada um tem um juízo a respeito disso e a gente mostra os fatos de uma maneira que o nosso público possa fazer, cada espectador, o seu juízo também. Ninguém precisa concordar em bloco com todo mundo. Esse programa não é para mentes binárias, que tem que estar de um lado ou tem que estar do outro. É cada um fazendo a sua avaliação em cima dos fatos e a gente garante que as informações de base vão estar disponíveis sempre para vocês. Ricardo Kerstmann, qual é a sua avaliação? A mim me parece que tanto essa audiência como as futuras audiências a respeito desse processo, elas vão mais ou menos repetir um padrão. Você tem os ministros, todos eles me parecem já terem as suas convicções formadas, essas convicções são expostas através de seus votos, através do juridiquês, e exatamente como você falou, Felipe, esses votos expressam o entendimento de cada ministro sobre o que aconteceu, sobre os fatos. Tem aquela brincadeira que diz que toda história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. E é exatamente isso que a gente assiste. Os ministros, eles entendem como verdade
a interpretação que eles dão para fatos que ocorreram, fatos que foram comprovados. E aí cada um, através da sua própria consciência, do seu próprio entendimento, imputa aos réus o crime que eles imaginam que esses réus tenham cometido, e a partir daí também, no final, eles vão e proferem as penas, a tal da dosimetria das penas. Eu, particularmente, concordo com o Duda, e acho que com você também, a gente já falou isso inúmeras vezes. Eu acho que carece, eu acho que falta, em todo esse processo, em todos esses votos, falta o que é basilar no direito penal, que é a individualização da conduta e a proporcionalização da pena de um crime cometido. Eu não concordo, eu não acho correto você colocar todo mundo, seja a turma do 8 de janeiro, ou seja esses núcleos em que foram separados, as pessoas que tramaram, segundo o Supremo Tribunal Federal, o golpe. Eu não acho correto você imputar todos eles os mesmos crimes, ou praticamente todos os mesmos crimes, como exceção ou outra como essa que o Moraes fez hoje, e no final das contas, uma pessoa que participou de uma parte pagar pelo todo. Mas é assim que eles têm entendido, pelo menos é assim que 4 dos 5 ministros têm entendido, é por isso que eu digo que eu acredito que as próximas audiências, elas vão mais ou menos repetir um pouco do que a gente já viu até aqui. Eu só estou tentando fazer a distinção para não passar uma impressão errada para o público, porque vocês estão falando de individualização de conduta. Eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. É a individualização de conduta em relação à configuração daquele crime específico, principalmente os mais graves, que são tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, como aquela pessoa incorreu nesse crime específico, se você não tem um vínculo direto. Então, quer dizer, quando vocês falam isso, eu entendo já que a análise de vocês é que determinadas figuras, como praticamente esse núcleo aí de desinformação, ele não está diretamente associado ao 8 de janeiro. O que eu só estou fazendo com que o público não perca de vista é que no relatório da PF, no relatório da Polícia, da Procuradoria-Geral da República e tal, nos elementos sobre os quais os ministros debruçaram, existe o relato da conduta de cada um. Quer dizer, tem lá do presidente do Instituto Voto Legal, tem do Denicoli, tem do Giancarlo, tem do Bermevê, você tem do Ailton Barros, etc., o que cada um fez. Tanto que a gente viu aí o Moraes falando, o Ailton Barros recebendo as mensagens, o outro fez aquilo, etc. Só que o que vocês estão dizendo mas e a individualização de conduta para configurar uma tentativa de golpe? Quer dizer, o sujeito espalha desinformação, então significa que ele tentou um golpe de Estado? Então essa é, evidentemente, uma discussão necessária, legítima. É essa que está sendo feita. E claro que no julgamento você tem viés político, você tem gente que vota com o fígado, como a gente muitas vezes vê o Moraes fazer, até para, eventualmente, contrastar com a argumentação do Luiz Fux, seria necessário que ministros como o Moraes, como o Flávio Dino, como a Carmen Lúcia, como o Cristiano Zanin, eles fossem mais minuciosos na sua argumentação. Agora o Moraes fica repetindo 80 vezes organização criminosa, claramente, e não desce as minúcias. É tedioso, é chato, às vezes pode demorar 10 horas. Por isso que eu nem sequer fiz aqui no programa uma análise completa do que eu considero ser o enquadramento penal para cada um, porque eu acho que eu precisaria também de 10 horas. Então a gente tenta organizar a discussão para dar as informações e cada um fazer o seu juízo. Mas falta essa minúcia, eu acho que todos aqui sentem falta de que os ministros desçam aos fatos objetivos e falem como isso se relaciona com isso. Eles dão, às vezes, discursos muito genéricos e, claro, isso serve de espuma, de fumaça, para deslegitimar todo o julgamento. E, às vezes, até, e é outra distinção que eu faço, para fazer parecer que as condutas não são graves. E as condutas, muitas delas, desse pessoal, é grave. A gente pode ter divergência em relação ao enquadramento, pode considerar que alguns merecem, inclusive, a absolvição total, mas tem diversas condutas graves e até o Fux apontou isso, como a gente vai mostrar em instantes.